Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova pra você. Oh, glórias! Bora aprender para crescer, criançada, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de quem? De God. Oh, glórias! Criançada, hoje nós vamos falar sobre pecado. Amiguinho, você sabe o que significa pecado? Pecado é errar o alvo, ou seja, errar o caminho de Deus. Isso é pecado, ok? E a Bíblia, ela nos ensina a não pecar. Porque quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo e o coraçãozinho de Deus, ok? Olha só, lá no Salmo 119, verso 11, Salmo 119, versículo 11, Salmo 119, verso 11, diz assim: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Está escrito assim em Salmo 119, 11. Oh, glórias! Olha só, amiguinho. Certa vez, o povo de Israel, ele quis ter um rei. E Deus permitiu, então, que aquele povo tivesse um rei. E o primeiro rei de Israel é o rei Saul. E aquele povo, ele escolheu ali entre tantos, né? Ele foi atrás de um homem que pudesse defender. Só que Israel, ele já tinha um rei dos reis, que era o Papai do Céu. Mas aquele povo, vendo ali, né, que todos tinham um rei, todas as outras províncias ali tinham um rei, e como os filhos de Samuel, eles eram desobedientes, negligentes, e percebendo que Samuel já estava velhinho, eles pediram um rei, olha só. E ali o Papai do Céu ficou triste com aquele povo, porque ele já era o rei, mas aquele povo queria um rei para eles olhar. Olha só. E Deus concedeu o desejo daquele povo. Samuel, ele então ungiu a Saul. E Saul, no início do seu reinado, ele fazia tudo conforme a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, amiguinho, o rei Saul não estava mais se importando tanto assim em obedecer a palavra do Papai do Céu. E então começou a fazer coisas feias, coisas erradas. E ele então se torna ali um péssimo rei. Saul, ele começou a não dar importância ali aos mandamentos do Senhor. Você lembra dos mandamentos do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não ter outros deuses. E dentre tantos outros mandamentos que o Senhor havia deixado ali. Então ele começou a quebrar essas regras. Ele começou a errar o alvo. Lembra que pecado é errar o alvo? Então Saul, ele começou a errar o alvo e começou a sair do lugar que Deus havia colocado. E por causa dessa desobediência, ele perdeu o trono. E outro rei, né? Outro rei muito melhor ficou em seu lugar. Você sabe quem sucedeu Saul? Foi o rei Davi. Mas Davi, amiguinho, ele não começou a reinar imediatamente, não. Ele teve que passar pelo monte de Samuel. Ele foi lá, ungiu Davi, só que Davi ainda ficou, bastante tempo. E só depois que ele foi reinar. E só também depois ali que Saul morreu, foi que Davi, ele se tornou ali o rei do povo de Israel. E o coração do rei Davi era bem diferente do coração do rei Saul. Ele era cheio de sentimentos lindos. Davi, ele se esforçava, né, para deixar o seu coraçãozinho sempre limpinho.
E o segredo para isso, amiguinho, era ler e meditar no Senhor Deus e seguir direitinho os seus ensinamentos. E quando Davi ele pecava, ele corria rapidamente para os pés do Senhor e dizia: "Oh, Senhor, eu pequei tão somente contra ti, me perdoa, limpa meu coração." Davi, ele sempre pedia perdão a Deus. E não era remorso não, amiguinho, porque arrependimento é você reconhecer a sua falha, o seu erro e se consertar e não fazer mais aquilo. Remorso é você ter ali um leve sentimento de arrependimento, mas não muda nada, ok? Então, arrependimento e remorso tem muita diferença. O que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que tem remorso, esse não muda, ele sempre comete os mesmos erros. E nós, amiguinhos, nós devemos ser como Davi, obedecer a palavra de Deus, andar como o Senhor nos ordenou, a sempre acertar o nosso alvo, pois a palavra, amiguinho, a palavra de Deus, ela nos ensina a não pecar. Lembra dos 10 mandamentos? O Papai do Céu falou, né? Para nós não estarmos fazendo aquilo que era errado, aquilo que é feio. Nos 10 mandamentos nós temos não matar, respeitar a mamãe e o papai, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada do seu próximo, guardar o sábado. Então, amiguinho, essas coisas, elas sempre vão acompanhar aquele que tem um coração obediente. Amém? E hoje é essa história que eu tenho para você. Vamos orar? Papai do céu, cria em mim um coração puro, livre de pecado. Amém? E amém. Um beijo da tia Deusirene. E não esqueça, para nós termos um coração limpinhos, precisamos obedecer, amiguinho. Obedecer. E leia a Bíblia para você aprender mais. Tchau, tchau.